Você sabe como a Uber faz para precificar o valor de uma viagem? Que critérios ela utiliza para saber quanto que ela vai cobrar do passageiro e o quanto que ela vai repassar para nós motoristas? Nesse vídeo eu quero te contar tudo sobre os 8 critérios que a dona Uber utiliza para definir o valor de uma viagem. E é importante nós motoristas entendermos bem essa mecânica para explorar ao máximo as regras do jogo e, por consequência, ganhar mais. Tá afim de ganhar mais dinheiro nos aplicativos? Então vem comigo nesse vídeo que eu quero te contar tudo agora! Fala aí, motorista! Floripa na área. Recentemente eu recebi essa dúvida aqui, do Rafael Simplício, lá no Instagram. Se você não me segue, depois dá uma olhada lá, Fernando Floripa no Instagram. Segue lá que sempre tem conteúdo diário, dia a dia, muita coisa bacana para você. E o Rafael perguntou: Fernando, faz um vídeo de como a Uber precifica o valor das corridas. E aí eu fiquei pensando, né, cara, tá aí um vídeo bacana para ajudar muita gente, porque tem gente que acha que isso não é importante, que tanto faz, tanto fez. E não, meus amigos, quanto mais a gente entender as regras do jogo, melhor a gente domina o negócio e mais a gente consegue extrair desse negócio. Porque o desafio hoje do motorista aplicativo é vencer o jogo da Uber, é vencer o leilão de corridas, é vencer esse teste de paciência, de ter que escolher a boa. Enfim, tem um monte de coisa aí que a gente precisa fazer. E para conseguir superar esse desafio, é importante a gente entender como é que raios a Uber precifica o valor de uma corrida. Ela simplesmente olha lá e chuta um valor? Que critérios ela utiliza? E como é que eu uso isso a meu favor? Bom, como eu falei no início do vídeo, a Uber usa 8 critérios, pelo menos 8 critérios que eu saiba para definir o valor de uma viagem. E os três primeiros, você já deve ter ouvido falar, que é dia, horário e local. São 3 coisas que de cara a Uber já utiliza para definir o preço de uma viagem. Dia e horário, ela sabe, meus amigos, ela sabe, ela já mapeou, ela já identificou, ela já conhece de có e salteado quais são os dias e horários de maior movimento, quais são os dias e horários que ela vai precisar de mais gente e os locais aonde ela vai precisar de mais motoristas. Não é à toa que ela fica dando promoçãozinha, campanha, turbo. Você acha que isso era para te ajudar? Sinto lhe informar, mas não é para te ajudar. É para você fazer o que a dona Uber precisa, trabalhar no dia, no horário e no local que ela sabe que vai ter demanda, que ela sabe que vai ter um monte de gente pedindo carro e ela vai precisar de carro para atender. Então as 3 primeiras coisas que você precisa ter na cabeça: dia, horário e local. E você tem que combinar isso, porque se você não combina essas 3 coisas, o jogo não funciona. Não adianta nada você estar no dia certo, no horário certo e no local errado. Pô, tá bombando o dinâmico no final da tarde, na região central, e eu tô numa região dormitório, tô longe. Ou início da manhã, tá todo mundo indo para o centro, então os bairros estão fervendo de dinâmico e estou eu no centro esperando corrida. Não funciona. Então você tem que estar no dia, no horário e no local certo. Você tem que aprender, você tem que entender como funciona a minha cidade, quais são os melhores horários para se trabalhar, quais são os dias que tem mais demanda e quais são os locais que eu tenho que estar naquele dia, naquele horário para ganhar dinheiro. Já cansei de ouvir motorista: estou há 1 hora parado aqui e não toca. Em compensação, do outro lado da cidade, está fervendo de chamado. Por quê? Porque ele está no lugar errado. Ou às vezes o cara está no lugar certo. Pô, aqui sempre bomba. Mas, pô, eu estou numa terça-feira, 3 horas da tarde esperando corrida, vou esperar sentado. Então é importante, as 3 primeiras coisas que você tem que ter na cabeça: dia, horário e local. E combinar isso de forma a ganhar mais dinheiro. Outra coisa que influencia e muito no preço das corridas é o trânsito, o famigerado trânsito, o inimigo do motorista aplicativo. Eu até tenho uma estratégia, eu procuro sempre trabalhar no contrafluxo. Tá todo mundo indo para um lado e eu tô indo para o outro. É uma forma que eu identifiquei, que eu estudei, que eu aprendi e que funciona para mim de trabalhar hoje em dia. Eu até falei sobre isso nesse vídeo aqui, ó. Como que eu trabalho no contrafluxo. Se você quiser dar uma olhadinha depois, mas o trânsito também influencia. Por isso que normalmente os horários de pico são horários que pagam melhor, são horários que têm mais dinâmico, porque são horários de muito trânsito. Além de ter muita gente querendo se deslocar, se locomover nos mesmos horários, nos mesmos locais ao mesmo tempo, você ainda tem o fator trânsito, que se ele complica, pô, às vezes lá um carro furou o pneu, trancou toda uma via, aquela via afetou o funcionamento da cidade. Florianópolis aqui, por exemplo, a cidade campeã disso. Alguém furou o pneu em cima da ponte, pronto, trancou a cidade inteira no início da manhã, no final da tarde. A coisa assim absurda. Por quê? Porque é uma via única de acesso, é a única forma de você entrar e sair da cidade. E se aquela ponte tranca, ela tranca a cidade inteira. E aí o dinâmico estoura. Então, você conhecer o trânsito da cidade, por isso que, mais uma vez, você dominar o movimento da cidade, entender, cara, quais são os locais bons, quais são os locais ruins, onde é que tem muito trânsito, como é que eu faço para fugir desse trânsito. Aqui, ó, eu vou até dar uma palhinha para você. De manhã eu tô nos bairros
e tá todo mundo o quê? Saindo dos bairros, indo para o centro trabalhar. Aí o movimento, o trânsito está onde? Indo para o centro. O que eu faço? Fico no bairro, entendeu? Então, o trânsito é outra coisa que influencia no preço. E você entender isso e entender como funciona a cidade vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Porque se tiver muito trânsito, o preço sobe. Se tiver pouco trânsito, o preço desce. E aí já se foram 4 critérios, mas ainda faltam 4 extremamente importantes, que é perfil do passageiro e perfil do motorista. Mais 2 aí para conta. Mas o que raios é perfil do passageiro e perfil do motorista? A Uber, ela conhece os nossos comportamentos. Ela sabe aonde a gente vai, aonde a gente está, que horas a gente costuma acordar, que horas a gente costuma sair de casa. Acordar, acho que não, talvez. Será que ela consegue ter acesso ao relógio? Mas enfim, mas a Uber, ela consegue, por meio do seu aplicativo, que fica ali monitorando a nossa localização o tempo inteiro, porque toda vez que a gente instala o aplicativo, tanto de motorista quanto de passageiro, a gente faz o quê? Dá a permissão ao aplicativo para ele saber aonde a gente está. E aí, por consequência, ele começa a aprender os nossos hábitos. E aí, cada vez que você simula uma corrida, o passageiro, cada vez que ele pede uma viagem, aceita ou não um preço de viagem, a Uber vai montando um perfil do passageiro. E o mesmo para o motorista. Cada vez que você aceita ou recusa uma corrida, a Uber vai conhecendo você. Por quem é o Fernando? Bom, o Fernando aceita esse tipo de corrida. Essas aqui ele não faz nem a pau. Essas aqui, dependendo de horário, ele até vai. E aí, com isso, eles vão conhecendo o perfil do motorista e o perfil do passageiro. Por isso que um experimento social que a gente já fez e é bem interessante, porque certa vez a gente pegou vários celulares, colocou todos em cima de uma mesa e pediu uma corrida, a mesma corrida. E os preços variavam. E sabe quem pagava mais caro? Quem mais usava o aplicativo. Quem usava pouco ganhava mais desconto. Por quê? Porque a Uber já sabia que o cara que muito usa já tem o hábito. Ela não precisa convencê-lo. Agora, o cara que pouco usa, ela precisa dar um descontinho, um docinho, alguma coisa para ele fazer o que ela precisa. Que nem nós motoristas, que ela manipula com promoção e dinâmico. Pô, eu preciso que o motorista saia de casa em determinado horário, tipo agora vai dar 5 horas daqui a pouco. Ela vai precisar de gente na rua para atender a demanda de passageiro. O que ela faz? Joga um dinâmico. E aí um monte de gente sai de casa desesperado atrás do dinâmico. E aí ela começa a conhecer. Bom, agora eu sei que toda vez que eu jogo dinâmico, o Joãozinho sai de casa naquele horário para fazer o dinâmico. E aí ela faz isso 1, 2, 3, 5, 10, 50 vezes, ela já conhece o Joãozinho. O Joãozinho é o cara que, se eu jogar o dinâmico, ele sai correndo. Você entendeu? E aí ela vai conhecendo o perfil do passageiro, o perfil do motorista. E aí ela sabe até onde o passageiro está disposto a pagar e até onde o motorista está disposto a aceitar. Você está entendendo? E isso influencia no preço da corrida. Por isso que às vezes uma corrida toca para mim por um valor, toca para você por outro, toca para o outro por outro, daqui a pouco volta para mim e já tá, o valor flutua. Porque ela vai tentando, conforme ela já conhecendo a gente, pagar um valor diferente. Às vezes a mesma corrida toca para mim a 20 e para o outro maluco toca 10. Por quê? Porque eu sou mais chato, eu escolho melhor a corrida e o outro maluco aceita qualquer coisa. E aí, às vezes, essa corrida sobe no radar para mim a 20, eu aceito a 20 e ela fica ali processando. Por quê? Porque ela está testando ver se tem algum outro maluco que aceita por 10, por 12, por 15. Se ninguém aceitar, aí ela me manda por 20. Você está entendendo? Que até isso influencia no preço das corridas? Cara, a Uber é uma empresa bilionária que tem o poder da informação, porque ela conhece tudo, ela tem todos os dados e ela utiliza isso a favor dela e contra passageiro e contra motorista. Porque o objetivo dela é ajudar a gente a fazer viagem, é ajudar o passageiro a se locomover? Não, o objetivo da empresa é ter o maior lucro possível em cima de cada viagem que precisa acontecer. Por isso que às vezes ela até tem prejuízo. Ela prefere ter prejuízo do que perder o passageiro. Ela quer que o passageiro use todo dia, se acostume a usar todo dia, mesmo que ela perca em algumas, depois ela recupere em outras, não pense que ela fica no prejuízo, ela sempre ganha, só que ela não quer perder o passageiro. Da mesma forma, ela manipula o motorista. Quer ver ela ficar doida quando o motorista escolhe corrida, que daí ela não consegue manipular. Porque quando o cara aceita tudo, quem define o quanto o cara vai ganhar é a Uber. Porque ela vai jogando as corridas, horas umas melhores, outra hora umas piores, e aí ela controla o ganho do motorista, porque o motorista não ganhe muito para trabalhar pouco, mas também que não ganhe pouco para desistir. Olha só como é que é o jogo dos aplicativos. E eu até já te pergunto, já comenta aqui, você sabia disso? Sabia disso? Que existia todo esse esquema, toda essa mecânica por trás do simples cálculo de valor de uma corrida? Pois é. Tá aí, já comenta aqui, quero saber a sua opinião. Já aproveita, dá aquela olhada, vê se você está inscrito no canal. Se não tiver, já clica aqui embaixo em inscrever-se do lado do sininho para ativar as notificações, porque daí sempre que eu postar uma novidade, o YouTube te avisa em primeira mão. E tudo que eu estou falando até agora, cara,
já foi dito, falado e redito pela Uber várias vezes. O próprio CEO da Uber, o Dara, sabe, lá dos Estados Unidos, o Bambamão, o cara que manda na Uber no mundo inteiro, o próprio Dara recentemente falou: o objetivo hoje da Uber é encontrar a viagem certa para o motorista certo pelo preço certo. Palavras do Dara. É a viagem certa para o motorista certo pelo preço certo. Vê se não fecha com tudo que eu te contei até agora. E por fim, mais duas coisinhas que a Uber também leva em consideração na hora que ela vai precificar o valor de uma corrida. Um é o número de intenções. Aliás, um não, o sétimo já, né? O sétimo critério é o número de intenções. Se tem muita gente numa determinada região simulando corrida, fazendo que vai pedir corrida, ela começa a identificar que, opa, lá vai surgir demanda. Lá eu vou precisar de motorista. E aí ela já joga um dinâmicozinho e ela já usa isso como desculpa para subir o valor das viagens. Exemplos: show, balada, futebol, evento. Aonde tem um aglomerado de pessoas que começa a simular a corrida, a Uber identifica que, opa, lá tem um foco de atenção, lá tem um lugar que vai subir o dinâmico para o motorista ir lá, e lá eu vou cobrar mais caro do passageiro. E isso influencia no preço. E a última coisa é a distância entre motorista e a viagem. Por isso que às vezes tocam umas viagens malucas que não paga tão mal. Você olha assim, cara, que viagem doida, mas dá para fazer. Mas pô, o passageiro está 5, 8, 10 quilômetros de mim. Não, mas o valor está pagando caro. Será que a Uber já no início ela previu isso? Provavelmente não. Em geral, ela conta com o ovo no cu da galinha, ela espera que as pessoas mais próximas aceitem. Quando ninguém aceita, aí ela começa a jogar aquela viagem para longe e, por consequência, o valor também ela altera um pouco. Porque ela sabe que se ela oferecer o 10 para o cara que estava do lado, ela não vai poder oferecer o mesmo 10 para o cara que está a 30 km de distância, a 15, a 10, a 5. Ela sabe que vai ter que subir um pouquinho. Então, isso também influencia. Mas é um dos últimos dos critérios. Por isso que eu já deixei ele para o final da lista. Tudo antes e, por último, a distância. Ou seja, se os caras que estavam perto não aceitaram, aí o valor começa a subir um pouquinho. Às vezes nem sobe tanto, às vezes nem sobe. Mas, eventualmente, ele sobe um pouquinho para ajudar o cara que está longe a realizar aquela viagem. Pois, como eu falei ainda há pouco, o objetivo maior é garantir que o passageiro sempre consiga um carro. Mesmo que ela perca dinheiro agora, ela recupera, ela ganha na próxima. Ela não pode perder o cliente, perder o passageiro, e ela não pode deixar que o passageiro perca o hábito, porque o grande objetivo deles é hábitos, que as pessoas, passageiros, tenham sempre o hábito de pedir, de utilizar o aplicativo, que não usem outro meio, que sempre que eles pensarem em transporte e mobilidade, eles pensem em Uber. Esse é o grande objetivo da empresa. E o mesmo vale para 99, só não vale para o InDrive por enquanto. O InDrive está até colocando agora a precificação dentro do aplicativo, que o passageiro vai clicar lá, o preço já vai vir fixo e acabou. Mas até isso está funcionando redondo, vai longe. Então, por enquanto, Uber usa muito bem isso, 99 também usa bem isso, e o InDrive deve usar na sequência, e outros aplicativos também acabam se utilizando. Mas a Uber e a 99, por serem as maiores, as mais tecnológicas e a com maior número de dados de informações, você pensa, milhões de passageiros e milhões de motoristas pelo mundo inteiro. Quanto que essas empresas não têm de informação e o quanto que elas não devem utilizar isso aí a favor delas e contra nós. O que você acha? Já deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião.